Bom, pessoal, estamos de volta. Hoje estamos gravando aqui no Vila Verde Hotel. Vocês podem perceber que tem os hóspedes passando para os quartos, as crianças brincando na piscina, e é nesse clima, nesse verão aqui de fevereiro, que o nosso bate-papo se desenrola, né? Salim, logo mais vocês voltam com as atividades do UNA e vocês vão mudar de lugar agora, né? A sede vai ser aonde? Conta pra gente. Nós estamos na Antonieta Paulucci, no antigo prédio que era da Polícia Militar, que era a antiga DPM. Então a União Negra Avarense está na Antonieta Paulucci 907. É ali entre o bairro Camargo, o Vera Cruz e a Varé 1, né? Bem ali próximo ao posto de saúde do Vera Cruz. Ah, você me deu o posto como referência para eu lembrar onde era. E eu te disse o quê? Que foi lá que eu tomei a minha dose de reforço da vacina. E é bom a gente falar isso aqui também. Vacinem-se. Vacinem-se, porque a vacina salva vidas, não é? Com certeza. Aproveitando esse ensejo. Você já se vacinou? As 3 doses. Boa, aí sim. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre uma problemática histórica que a gente enfrenta. O Brasil tem 54% da sua população negra, né? Mas foi o último país a decretar a abolição, a escravatura. Somente lá em 1888 é que a gente teve a lei, né, da Princesa Isabel, sancionada, a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua opinião desse fato e o quanto isso ainda nos acarreta nos dias de hoje. Então, há uma dificuldade muito grande de falar sobre essa problemática. Por quê? Nós tivemos uma sucessão de leis que vieram beneficiar o negro, e até chegar à libertação dos escravos em 13 de maio de 1888. Perfeito. Nós tivemos se eu não me engano, 1856 uma lei, não foi isso? Depois acho que mais para frente um pouquinho mais duas, uma sexagenária, isso? Nós tivemos ventre livre. E ventre livre, perfeito. Nós tivemos o ventre livre que libertava os escravos que nasciam a partir de então. Tá. Bom, o sexagenário, o que acontecia? Sexagenário não, o ventre livre. Bom, a criança nascia a partir de então e era livre, né? Tá, beleza. Ela ficava com quem? Tá? Bom, aí teve uma outra situação que os senhores de engenho, eles poderiam ficar com a criança até essa criança completar, ele cuidaria dessa criança. Sob a guarda do senhor de engenho, sob a guarda, né? Ela ia trabalhar posteriormente, então, depois ele libertar essa criança. Tá. Mas a criança continuou escrava. Continuou escravo. Tá. E o que ocorreu? Ele recebia uma remuneração para ficar com essas crianças, tá? E as crianças que não servia, que tinha uma sequela, uma doença ou algo assim, que achava que não ia virar muito, não ia desenvolver o trabalho, essa criança ia para a roda, onde começou a surgir as crianças de orfanatos, tá? Bom, o sexagenário, a mesma situação. O sexagenário ocorria o quê? A criança, o adulto, ele trabalhava até chegar a 60 anos. A partir de 60 anos ele era liberto. Tá, mas a expectativa de vida era de 45 anos. Então era muito difícil chegar a 60 anos de idade. E era tudo feito no caderno. Então, se chegasse a uma idade e tivesse condições aptas para o trabalho, o livro era rasurado. Não tinha confiança alguma nos dados. Não. É isso? Então, a partir disso tudo que você está discorrendo, que é tão perfeito para
justificar o que a gente denomina racismo estrutural, em que muitas vezes eu já ouvi tantas pessoas tão esclarecidas dizendo: ah, mas eu não sou racista, o racismo não existe. Como não existe? Se as pessoas, quando eram libertas, elas não tinham condição de sobrevivência e por conta disso elas ficaram marginalizadas da sociedade. Tanto é que as primeiras populações, né, libertas, eles foram morar no morro. Perfeito. Assim formaram as primeiras favelas, sim, não é? Sim, próximo à cidade, porque lá elas poderiam fazer seu bico, seu biscate, né? Então tínhamos profissionais que viviam todos de biscate. Não tinham um trabalho fixo, exatamente por conta daquela situação em que eles viviam, não é? Sim. E muitas vezes nem tinham condição mesmo laboral para executar alguns trabalhos, porque não tinha estrutura para isso. Não é? Ensinamentos, escolas que pudessem fornecer. Vamos falar das escolas. As escolas, Salim, elas não podiam ser frequentadas pelas crianças negras. As igrejas, elas não recebiam pessoas negras nos seus cultos. E tem mais uma coisa, duas, que eu me lembro bem, numa cidade histórica, eu visitando, ouvi essa conversa e para mim soou um absurdo. Quem já foi para Minas, que aliás está sofrendo tanto com as chuvas lá, que a gente ore muito por eles e que eles fiquem bem, né? As cidades, o chão, ele é de duas cores. E essas cores eram exatamente para que os negros andassem numa parte mais escura e mais afastada do centro, enquanto os brancos andavam no meio da rua. Olha o absurdo a que ponto chega, não é? Essa segregação. E isso nós temos consequência até hoje. Os negros não votavam, assim como as mulheres também não. Os índios também não. Então, até os resquícios, né, que ocorrem, o pessoal fala, viu, hoje não existe preconceito racial. Tá, aí eu pergunto, né, sempre faço essa pergunta em sala de aula, cite para mim, então, umas 20 pessoas que trabalham de balconista no centro da cidade. Balconista, não estou dizendo aí gerente, não estou dizendo uma profissão mais específica, tá? Balconista, atendente ou algo semelhante no quadrilátero do centro da cidade. Pega aí 4, 5, 6 ruas e pensa aí se você consegue visualizar acima de 10 pessoas. E como se a gente tem 54% da nossa população negra? Pois é. Aí, não é? Não é estranho? Sim. A gente não tem que se fazer essa pergunta toda hora? Sim, com certeza. Por que não tem mais negro na faculdade? Por que não tem mais negro na sala de aula? Não só aluno, como professores. Sim, tá? E uma pergunta ainda mais grave. Por que tem tanto negro dentro dos presídios? O que leva esses negros a estarem lá? Então o problema é muito mais profundo do que a gente imagina e deve sim ser debatido, porque tudo que é debatido, tudo que é falado, ele tem mais chance de ser execrado. Isso tem que acabar. Essa semana aconteceu um episódio comigo e uma voluntária nossa, conversando com ela sobre preconceito racial, ela falou assim, você sabia que eu recebi uma ofensa muito grande dentro do estabelecimento que eu trabalhava. Ela trabalhava numa loja aqui na cidade, uma loja noturna, né? E uma mulher chegou e falou, olha, eu não quero ser atendida por uma negra. Ela caiu, ela ficou sem chão, veio polícia, o pessoal, os funcionários que ali estavam ficaram estarrecidos com a situação e a pessoa falou, olha, eu não quero ser atendido por uma negra, eu tenho condições financeiras, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai virar nada, você pode chamar a polícia, pode fazer o que quiser, isso aí não vai dar nada.
E a pessoa está respondendo isso até hoje. Faz, acho que 5 anos que ela me falou que aconteceu, 4 ou 5 anos. E ela falou que teve que fazer tratamento psicológico, porque quando fala no tema, ela começa a falar de maneira esclarecida mesmo. Né? É uma tristeza. Sabe que eu tenho uma grande amiga que é enfermeira, e ela me contou que ela passou por uma situação em que ela estava socorrendo uma senhora que estava à beira da morte no hospital, e essa mulher gritava aos 4 ventos que não queria que ela colocasse a mão nela. Ela doente, precisando de banho, precisando de cuidado, sem conseguir se alimentar, sem conseguir ir ao banheiro sozinha, e ela dizia isso da minha amiga. E a minha amiga, ela tem um coração tão bom, que ela me contava isso, e falava, Ana, na hora ali eu chamei outra pessoa para atender ela estava naquela situação, coitada. Mas isso é uma coisa que não pode acontecer mais nos dias de hoje, não é possível isso. E eu tenho certeza que isso aí vai marcar ela pro resto da vida dela. Sem dúvida, já marcou. Então, nós fomos chamados uma vez para atender uma situação, não vou citar o nome da cidade, mas que tinha uma sala de aula que todas as crianças que estavam dentro daquela sala eram aquela criança de menor poder aquisitivo e negras. E a outra sala eram crianças melhores condições financeiras ou aparentemente. E na cidade, na época, nós fomos falar com o prefeito da época, o prefeito falou que não podia estar acontecendo aquilo, não estava acontecendo aquilo lá, e falou, olha, não vai lá não, o pessoal vai chamar uma reportagem, aí tentou contornar a situação. Fomos lá falar com o secretário, na época de educação, o secretário falou que isso não ocorria, tá? Foram lá tirar foto, o secretário tirou os alunos da sala, e aí, posteriormente, conversando com a diretora falou assim, olha, eu nunca entendi o que aconteceu lá, naquela época, porque eu entrei após. E sabe que eu nunca vi uma geladeira preta, e mandaram uma geladeira preta para mim lá, e falaram, olha, isso não tem nada a ver com o que ocorreu antes. Né? Então tem certas coisas que acontecem que... É só por Deus, com como certeza. Diz aqui no interior, não é? Com certeza. Sabe que tem um negócio de racismo quando é subliminar, que eu acho que é pior do que esse que é escrachado. Na verdade, eu não sei qual é pior. Tamanha ignorância, e não basta numa sociedade como a nossa a gente não ser racista. Eu penso, Salim, que nós temos que ser antirracista. Nós temos que combater com toda força uma situação dessa. E muitos falam que é mimimi, né? Não é mimimi. Para você sentir na pele, não precisa nem ser negro. Basta casar-se com um negro, ter um filho negro, ter um amigo negro. Então vai sentir isso no dia a dia. Essa pessoa sente mais do que às vezes o próprio negro. E que isso acabe, e que a gente tenha a consciência do quanto a gente tem que ter amor um pelo outro. Porque senão fica inviável a gente viver aqui, né, gente? O pessoal pergunta muito para nós se lá na UNA se entra só negros, né? Nós temos, na nossa diretoria, o pessoal pergunta, viu, lá só entra negro? Na UNA só pode negro frequentar? Não, nós somos democráticos, né? Nós temos loira, loiro, negro, moreno, não tem isso, né? Inclusive, alguns negros são casados com loira e vice-versa. Então, algo bem democrático, né? Que é como deve convívio. Ser. Como deve ser. Exato, porque até a gente costuma brincar bastante com isso, né? Porque você chega lá, aí fala assim, viu, a nossa assistente social é branca,
né? O nosso administrativo é branco, então não tem essa essa segregação. Perfeito. E assim deve ser, né? Com certeza. A gente tem que combater com todas as nossas forças, sem dúvida. Salim, eu quero te agradecer. Passou muito rápido e a gente teria, assim, assunto para muito mais tempo. Uma pena que a gente vai ter que encerrar por aqui. E já fica o convite para você voltar outras vezes, viu? A gente tem muita coisa boa para falar também sobre a instituição. Eu quero ir lá fazer uma visita e a gente vai bater mais papo. Meu amigo, muito obrigada. Obrigada por tudo. Meninos, Caio, Caco, um beijo para vocês e um beijo para você que está aí assistindo a gente. Até a próxima, gente.